Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez, vamos participar dessa meditação, desse culto das quartas-feiras. E é importante que busquemos a Deus, né? É do conhecimento de todos que vivemos dias maus, dias de tribulação e dias difíceis. Mas o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro adorador de Deus, é provado no fogo, é provado no deserto. É nesse momento em que Deus está nos avaliando, está nos selecionando, ou vulgarmente passando numa peneira para ver quais são realmente o seu povo fiel, aqueles 300 guerreiros de Israel. Porque precisamos então estar firmes, não precisamos mostrar para os irmãos, mostrar para o mundo que não dependemos tanto de uma igreja, de um espaço físico ou de uma rotina social, que nós adoramos um Deus vivo, tremendo, poderoso, que a nossa casa também, eu e minha casa serviremos ao Senhor, diz o profeta. É isso mesmo, aqui também é igreja, aqui também é casa de Deus. A sua vida, a sua casa, o seu lar, o seu trabalho, o teu lugar é também igreja, é também lugar de culto, de adoração. Então, nessa noite, que Deus mande uma unção especial para quem vai participar desse momento, uma unção especial para quem está aí em casa, porque nós precisamos do Deus que nos dá o socorro bem presente, aquele Deus de misericórdia, aquele Deus poderoso, aquele Deus que te ama, que te guarda, que te protege. Vamos orar a Ele para que esse momento seja cheio da presença desse Deus único, vivo, verdadeiro, suficiente, eterno, seu Salvador, aquele que zela por você, aquele que, diante do trono dele, todas as forças, todos os poderes da terra estremecem. É na presença desse Deus que entramos agora. Ó Altíssimo Deus, Pai, Cristo, Espírito Santo, clamamos a Ti nesse momento, Pai. Que o Teu povo, que essa comunidade, que esses lares buscam a Tua presença. Buscam, Pai, força no Senhor. Buscam orientação. Buscam proteção. Buscam edificação para ficar mais forte, te agradar. Buscam, Pai, a paz que só o Senhor pode dar. A paz que só vem do Senhor. O mundo não dá. A paz do mundo não nos satisfaz, Pai. Buscamos em Ti. Esteja conosco nesse momento. Abençoa a leitura, o louvor, toda a adoração, toda a palavra, e que possamos sair dessa noite, nesse momento, sair edificados, transformados, fortalecidos, com olhar altivo, felizes, alegres, seguros na presença do Senhor, porque há regozijo na Tua presença, há alegria, há força, há vitória. Por isso oramos a Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar. Vigiar o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre a Cristo, o coração de serra, e goza a paz com o Senhor.
jejuar, vigiar e orar, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em tuas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 21 a 37. Davi enfrenta Golias. Meditação: Deus é maior que os meus problemas. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelitas, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhes a ira contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falaram, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te e o Senhor seja contigo. Que a paz de Deus esteja com todos e todas. Deus é nosso amparo e nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Esse salmo, com certeza, acalentava o coração de Davi
em meio às muitas lutas e muitas dificuldades que ele enfrentou. A história relatada no primeiro livro de Samuel 17, na qual Davi se propõe a lutar com o gigante Golias, o rei Saul lhe diz assim: você não vai ter condições, você é muito novo, você é muito jovem, você não vai ter a competência necessária para vencer um guerreiro tão formidável, uma pessoa com tantas habilidades e tanta experiência quanto o gigante Golias, quanto o filisteu. Essa é uma frase muito comum ouvirmos no dia a dia. Ah, você não vai conseguir, você não vai ter condições, você não tem competência, você não tem as habilidades necessárias. E as pessoas vão perdendo a sua autoestima e também deixando de aproveitar oportunidades. Quando eu tinha 17 anos, comecei a participar um pouco mais da minha igreja. Eu era uma pessoa que ainda não tinha desenvolvido nenhum ministério na igreja. Eu apenas frequentava, participava das aulas, ia aos cultos e até porque não tinha muitas oportunidades na época. E eu fiquei com vontade de dar aula na escola dominical. Então pensei, vou dar aulas para os adolescentes, apesar de ainda estar com 17 anos, final da adolescência e início da idade madura, um jovem adulto. Eu nunca tinha feito isso e não sabia, se teria também essa oportunidade. Já havia pessoas que há muitos anos se dedicavam a esse ministério e eu fui passar minhas férias com a minha tia em Minas. E ela falou: não, fala com o pastor, que diz que você gostaria de trabalhar com isso. Mas eu fiquei constrangido, fiquei com medo e resolvi não falar nada. Voltei para cá, para São Paulo, e continuei na minha lida e falei assim com Deus: falei, Senhor, eu quero fazer isso, eu quero desenvolver esse ministério. E aquela noite eu resolvi então que eu ia preparar uma aula para a classe de adolescentes. E assim eu fiz. E Deus, naquela mesma semana, que eu tinha preparado a aula, coincidiu de no domingo o professor dos adolescentes ter se ausentado, não ter ido. E a superintendente da escola dominical chegou para mim e falou assim: se eu não poderia dar aula, se eu não poderia aquele domingo ficar com a classe. E eu disse: sim, eu posso. E foi a primeira vez então que eu dei aula para os adolescentes. Não sei depois quanto tempo levou até eu dar aula de novo, mas eu fui convidado depois, acho que no final do ano, não sei, como eu disse, não lembro mais
quanto tempo foi. Foram alguns meses, não foi rápido. Mas aí eu fui convidado para ser o professor daquela sala. E eu dei aula para os adolescentes há alguns anos antes de ir ao seminário. Quando eu fui para o seminário, aí comecei a trabalhar com outras classes, jovens, adultos, mas foi uma experiência muito interessante para mim, muito marcante. E Deus me abençoou muito com essa experiência. Eu na hora falei com Deus e agradeci a oportunidade que Ele tinha me dado, porque na verdade não foi uma coincidência. Não acredito nisso. Foi a mão de Deus me auxiliando naquela intenção, naquele desejo meu de desenvolver aquele ministério. Como na história, muitas vezes a gente pode pensar que a gente não é capaz de fazer alguma coisa, que a gente não tem as condições necessárias. Mas é preciso ouvir a voz de Deus. Ele está procurando pessoas que abram seu coração para Ele, que estejam com vontade de oferecer a Ele a sua vida, que o ministério seja desenvolvido por pessoas que confiam nele. Não devemos pensar que o desafio é grande demais para nós. Golias certamente era muito grande para Davi. Ele era um garoto ainda, não sabemos a idade dele, mas considerando que na idade antiga, aos 15, 16 anos, a pessoa já ia para a guerra, para falar que ele ainda era muito jovem para isso, talvez ele tivesse o quê? Uns 12 anos, mal saído ainda da primeira infância. Então, o desafio se apresenta para nós, mas vamos enfrentá-los confiando em Deus. Nós devemos oferecer nossas vidas a Ele, encontrar forças no próprio Deus para desenvolvermos todos os ministérios, todos os trabalhos, todas as coisas que se apresentarem diante de nós para a sua honra e para a sua glória. Que Deus abra os nossos corações para que esse mundo tão agitado não fale mais alto aos nossos ouvidos do que o chamado de nosso Deus para servi-lo e para honrá-lo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vinda-se esse dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Senhor bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu pequenino, livra-me do mal, em ti mesmo eu tenho proteção real. Quarto marinheiro do violento mar, e ao que sofre dores queira confortar, ao tentar estende tua mão, Senhor, manda o triste
Muito bem, irmãos, chegamos então ao final dessa meditação, desse culto, e fortalecidos, conscientes realmente, porque nos dias de hoje nós temos muitos gigantes, né? Então a pergunta é para cada um de nós: qual é o meu Golias? Qual é o seu Golias? Qual é o gigante que te incomoda, que te amedronta? Vamos olhar mais para Deus, o Deus que nos dá força, que nos dá estratégia, que nos capacita e que nos transforma, não em meninos na fé, mas grandes guerreiros e vencedores, prontos a desafiar qualquer gigante que aparecer na tua vida, na nossa casa, no trabalho, no seu interior. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar o Pai Nosso. Obrigado por esse culto, obrigado por esse momento, Deus. E vamos orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado, Jesus.